Boa tarde. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é 22 e o tema, como todos os outros, um tema muito importante, de muita seriedade, que é a culpa. Todas as épocas da humanidade, isso já é conhecido do meio espírita, Jesus enviou para a terra missionários. O que vem a ser esses missionários? Espíritos como nós, como foram criados simples, foram criados ignorantes, mas que através dos seus esforços, do seu aprendizado, conseguiram melhorar sua mentalidade. E melhorando a sua mentalidade, consegue interpretar melhor os fatos da vida, a circunstância, e agir com aproveitamento para si, e sempre com aquele espírito de beneficiar a sua coletividade, onde estiver. Onde está, é uma luz que ilumina todo o ambiente, né? E traz sempre uma ideia para diminuir conflitos, para resolver desinteligências, para trazer um avanço tecnológico que beneficie a todos. E esses benfeitores, em cada tempo que eles viveram, eles tiveram que usar a linguagem que existia para se fazer compreendido. E também tiveram que levar em conta com quem eles estavam falando. Porque tem pessoas que você quer passar uma mensagem e elas compreendem um pouco do que você está falando. Tem umas que compreendem profundamente o que você está falando, tem uns que não compreendem nada. Então, muitas vezes espíritos muito sábios, eles estiveram na Terra e eles quiseram ensinar sobre as leis espirituais, como a gente devia fazer para se preservar, para não ter desequilíbrio, para não gerar problemas, doenças, enfermidades, desastres, desequilíbrios. Mas eles não poderiam falar do jeito que as coisas são, porque não seriam compreendidos. E uma pessoa nobre, um espírito, quando ele é sábio, ele nunca fala alguma coisa só para demonstrar conhecimento ou para humilhar os outros. Ele sempre vai falar de uma maneira que as pessoas possam tirar aquilo como um aprendizado de vida, e onde ela for levar aquilo, para aquilo servir, para aquilo melhorar. Então isso fez com que algumas pessoas fantasiassem muito, e foi aí que surgiram as lendas, as lendas do que aconteceria com as pessoas depois que elas morressem. Tirando o materialismo, que acha que não acontece nada e que faz um grande mal, porque acreditar que não acontece nada depois da morte física é um grande mal, é desastroso, porque as pessoas já relaxam nas regras sociais, porque se não acontece nada eu posso fazer tudo, não tem continuidade. E também a coisa mais séria que eu vejo é o desalento, o desânimo. É muito difícil consolar alguém que não acredita na continuidade da vida. Quando acontece uma prova, quando acontece uma situação como essa que aconteceu, com os jogadores, quando cai um avião. Sim. Porque todos sofrem. Todos sofrem. São provas. Já está falando, está sendo provado, então vai sofrer, vai experimentar. Nós temos a nossa humanidade. Mas quando você tem uma perspectiva de continuidade, fica dentro do coração aquela semente de eu vou reencontrar ou eu vou entender o porquê disso. Agora, a pessoa que não tem essa crença, ela se desespera,
ela se revolta e ela pode se tornar muito agressiva, né? Porque já que eu estou sofrendo, eu não consigo entender, eu vou fazer os outros sofrerem também. Então fez a gente criar algumas lendas de que quando morresse, se a gente tivesse agido certo, iríamos para um lugar bonito, organizado, cheio de música, de anjos tocando harpa, e se nós não procedêssemos certinho, nós iríamos para o inferno. E ali haveria um caldeirão pegando fogo, um fogo que não acabava nunca, e o nosso sofrimento também não acabava nunca, porque o fogo arde, tortura, mas não consome. Quer dizer, se você põe fogo num papelzinho aqui, dá aquele incêndio, daqui a pouquinho consumiu o papel, acabou o incêndio. Lá não, é um fogo que nunca acaba. Quem passou essa informação tinha que fazer as pessoas compreenderem da gravidade da culpa. Ele sabia muito bem que não era assim, mas ele tinha que passar alguma imagem, alguma figura para as pessoas daquela época conseguir compreender isso e se cuidar. Hoje nós já temos uma outra forma de explicar isso. Olha como explica o benfeitor. Quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Ele fala que quando nós não cumprimos o nosso dever, nós caímos numa situação de culpa. Isso é um estado de consciência. Agora, qual é o nosso dever? O meu dever é fazer tudo o que o outro faz? Não. É quando eu vejo uma pessoa, um missionário, que tem cheio de possibilidades de fazer o bem, de construir várias instituições, eu tenho que fazer igualzinho a ele? Não. Qual que é o nosso dever? Primordial: procurar fazer as coisas certas, procurar ser um homem bom, o que está no nosso alcance. E cada espírito terá na sua programação um dever. Uns têm o dever da paternidade, outros têm o dever de fazer bem uma profissão. Todos temos. Mas quando nós não estamos cumprindo, e nós sabemos quando nós estamos cumprindo ou não, porque é um sentimento, um estado de alma, aí nós caímos num estado de culpa. Nesse momento não adianta ficar falando para o outro: tem um espírito aí que está te perturbando, vamos fazer um trabalho para ver se esse espírito vai embora. A gente faz, depois nós vamos falar por quê. Mas a questão da causa e do efeito não é a entidade que está torturando a pessoa. A causa primeiro é o estado de culpa. Se você afasta a entidade, o obsessor, e a pessoa fica culpada, nós vamos perceber que não resolve. Se você ajudar a pessoa a entender aquele estado e sair daquela condição, aí resolve. Com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas e sombras aos tecidos sutis da alma. Então ele está falando que é muito grave ficar com sentimento de culpa. É muito grave. Um sentimento de culpa é aquela imagem que nós já vimos algumas vezes da porta que não foi fechada, né? A porta no sentido de fechar uma porta com cuidado para a casa não ser invadida. Então ela ficou com brecha, e pela brecha vai entrar o que? Aranha, escorpião, serpentes. Então toda vez que alguém tiver com algum problema, alguma obsessão ou alguma auto-obsessão, há que se ajudar primeiro a pessoa a entender qual é a queda da vibração dela. Porque ninguém fica perturbado se ele antes não deu uma brecha. Você vai ajudar a pessoa, e também quando acontecer consigo, se ajudar a achar qual é o motivo que está dando aquela brecha, aquela queda, né? Aquela brecha de sombra, de escuridão na alma, para poder adentrar
maus pensamentos, maus fluidos, os espíritos agressivos, ou também as ideias de encarnados que estão ao nosso redor. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Ela está dizendo assim, que é para a gente tomar cuidado para cumprir os nossos deveres, para entender a lei de Deus e agir sem agredir essa lei. Porque se nós fazemos uma coisa errada, nós entramos num estado de arrependimento. Aí esse estado de arrependimento faz a gente lembrar, ficar lembrando do que nós fizemos, do que nós falamos. E ao lembrar do que nós falamos, nós criamos fluidicamente aquela cena, com aquela sensação desagradável, e nos alimentamos dessa sensação, enfraquecendo os tecidos da nossa alma, e como nós estamos encarnados, isso repercute no corpo físico. Então uma pessoa, já que está se falando muito disso, né, do aborto, da descriminalização do aborto, a lei humana pode falar se que é aborto, é crime, que não é. Nós sabemos de verdade o que é e o que não é. Se a pessoa faz, quando ela se dá conta que não deveria fazer, não precisa ninguém ficar apontando. Quem criou, criou perfeito. Não precisa ninguém ficar apontando, você fez. Não precisa. Quem fez, vai vir aquela lembrança do que fez, cheio daquele sentimento que causa desconforto, desequilíbrio, desarmonia, e a pessoa fica num circuito fechado de lembra, se sente mal, lembra, se sente mal, lembra, se sente mal, lembra, se sente mal. Seja um aborto, seja um assassinato, seja um roubo, um furto, seja uma traição, seja o que for. Eu estou dando alguns exemplos aqui do que seja contrário ao dever. Se o dever é ser honesto, o dever é preservar a vida, preservar a saúde, respeitar o próximo, então tudo o que for contrário a isso é um não cumprimento do dever. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, lá estávamos falando disso, né? Do campo magnético, da culpa e do campo magnético. Quer dizer, quem faz as coisas erradas, cria em torno de si um campo magnético que vai atrair ela para aquela circunstância. Toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no fecho de raios invisíveis que arroja de si mesmo. Todas as pessoas têm em torno de si um halo, criam um halo, é a sua verdadeira casa. A aura a gente fala quando está encarnado, né? Quando está encarnado, a transpiração, a irradiação de todos os corpos forma a aura. É um halo de luz, e a gente leva para onde for. Por quê? Porque a alma é o foco que irradia, e esse entorno é a irradiação da alma. Quando você constrói através de um pensamento, de propósito, uma coisa boa, a vontade de progredir, a vontade de ajudar, de colaborar, você atrai todos os que estão nessa sintonia. Você vê que tem pessoas que são extremamente criativas, ela está no mesmo ambiente que a outra, ela vê uma coisa e ela aproveita uma situação para trazer um benefício, e as outras esteve sempre naquele lugar com o mesmo material e não consegue. Porque na medida que você libera, projeta esse reflexo, você atrai iguais reflexos que potencializa a tua vitalidade, que potencializa a tua vida, a tua inteligência, ela fica mais fecunda.
E o sentimento fica também mais vivo, mais ativo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa está sempre olhando o mal, sempre criticando o mal, ela cria aquilo, porque nós pensamos, e quando nós pensamos, nós criamos, nós marcamos. Sabe aquela pedra sabão? Não tem uma pedra sabão? Os artistas, eles usam aquela pedra sabão para esculpir, fazer uma escultura. Então o fluido que está ao nosso redor, e ele está em toda parte, ele seria a pedra sabão, e a vontade, o pensamento do Espírito, ele esculpe nesse fluido, igual o artista esculpe na pedra sabão. E na medida então que a gente lança essa irradiação, lança esse sentimento, por isso que a gente tem que ter um propósito superior na vida. Acordar já com um propósito superior. O que eu quero hoje? Hoje eu quero ser bom. Hoje eu quero colaborar, fazer uma coisa boa, fazer alguém sorrir. Tem que estar sempre assim, tem que alimentar. Quando Jesus falou vigiai e orai, a coisa era essa. Era essa. Quem que nós podemos vigiar? Nós podemos vigiar a vida dos outros? Não podemos. Até as pessoas que a gente acha que são muito bonzinhos conosco, elas são daquele jeito na nossa frente. Na hora que nós virou as costas, cada um é o que é. Então não adianta ficar vigiando os outros. Quem que nós temos que vigiar? O que nós estamos produzindo. Porque o que nós estamos produzindo, essa é a grande mensagem do Espiritismo, no que diz respeito aos fenômenos da mediunidade, e que agora que nós estamos compreendendo bem, que nós temos que cuidar daquilo que nós estamos produzindo. É essa que tem que ser a preocupação. Não é se existe espírito trevoso, se não existe espírito trevoso, se ele é daquela categoria ou da outra. Isso é só a título de conhecimento. Para fazer um bom aproveitamento da existência, a preocupação nossa deverá ser sempre o que eu estou produzindo. Qual que é a minha bagagem mental, a minha carga de sentimento? Porque o mundo onde eu vivo é um pouco de mim também. Se eu melhoro um pouco de mim, esse pouco de mim que faz parte do mundo melhora. Agora, se eu penso negativo, se eu sinto negativo, eu atraio a sintonia de todos aqueles estão pensando e sentindo daquele jeito. Não há passe que resolva uma situação dessa. Não há trabalho mediúnico que resolva uma situação dessa. A pessoa é o para-raio, né? É o para-raio das coisas ruins. Por quê? Pensa coisa ruim, fala coisa ruim, vive a coisa ruim. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Isso aí nós já tínhamos aprendido nesse livro. E nós produzimos, e com o que nós produzimos, as ondas que nós produzimos, alimenta os que estão ao nosso redor, e a onda dos que estão ao nosso redor nos alimenta. Se nós mudamos a nossa faixa e passamos a produzir coisas boas, nós nos alimentamos de coisas boas. Aqui ele está falando uma coisa interessante que a gente vê nos livros que retratam as zonas umbralinas. Não é que só o espírito que desencarnou e que esteja lá no umbral, que esteja vivendo esse circuito fechado aqui, não. Milhares de pessoas encarnadas estão vivendo esse circuito fechado. É que ali fica mais fácil de ver. Enquanto o espírito está vivendo nesse circuito fechado, eles não tiram eles do umbral. O que seria o circuito fechado? Ele cometeu um crime e desencarnou. Aí ele está ali no mundo espiritual. A cena do crime salta da consciência dele e é plasmado no fluido, como se o fluido fosse um telão daquelas projeções. Aí ele vê aquilo
ele se atormenta, ele se perturba, ele agita as suas energias, ele desequilibra os tecidos da sua alma, e ele projeta de novo e se alimenta de novo. Neste momento, nenhuma tentativa de ajuda do mundo espiritual superior tem validade, tem proveito. Ele fica nesse circuito até esse circuito ser rompido. Quando ele rompe com isso, aí ele se abre. Aí então vem o benfeitor, lança na tela mental dele uma coisa boa, uma situação de progresso, uma situação futura de vitória no esforço que ele vai realizar. Aí ele se enche de esperança, aceita o socorro e vai começar a viver uma vida nova. É um trabalho íntimo, individual. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado por nós mesmos, em mágoa e irritação contra o outro. Então, quando nós não cumprimos o nosso dever, quando nós caímos no erro, aquela lembrança do erro cometido, ela nos visita. Ela vai e volta, como se fosse um disco, né? Um disco que vai, parece que já passou, daqui a pouquinho ele volta e traz aquela experiência de novo. E aí a gente começa a ficar magoado e revoltado, mas parece que é com o que os outros falam, é com os outros falam, mas na verdade é um problema que nós mesmos criamos. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carregando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossa própria culpa. Quando a pessoa ela faz alguma coisa errada, ou ela repete esse erro e ela cria essa situação de circuito fechado, que é lembrar do mal que ela fez, aquele mal que ela fez, trazer uma sensação ruim, e ela não conseguir se libertar disso, vai gerar para a pessoa uma necessidade de um impacto de dor e de sofrimento. É aí que, no cuidado que nós devemos ter, na vigilância das nossas ações, e por muitas vezes nós não termos a vigilância da encarnação, nós estamos numa encarnação já preparando a outra encarnação de dor e de sofrimento. Vocês lembram lá no livro Nosso Lar, quando ele começa a relatar, começa a chegar avisos para a governadoria de Nosso Lar, que estaria para estourar uma guerra de grandes proporções, uma guerra iminente, e os benfeitores, os trabalhadores de Nosso Lar falavam, mas vamos reverter isso, vamos fazer alguma coisa para reverter. Lembram desse episódio? E todas as cidades espirituais estavam recebendo alerta para se preparar, porque eles iam receber uma grande quantidade de espíritos retornando para o mundo espiritual, desencarnado como consequência da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial. E perguntaram para um dos instrutores, mas não dá para fazer nada? Aí ele fala, não dá. Porque o pensamento, essa vibração que os encarnados vêm acumulando de ódio, de raiva, de agressão, de desrespeito um pelos outros, é tão grande
E eles se alimentam disso, eles mesmos produzem, eles mesmos se alimentam, que para quebrar com esse círculo vicioso é necessário uma explosão de dor e de violência para poder começar a higienizar a atmosfera e pela dor e pelo sofrimento eles mesmos pedir um tempo novo. Isso acontece coletivamente, como aconteceu, e acontece também individualmente, particularmente. Todas as mensagens que vêm dos missionários em todos os tempos, em todas as épocas, foi um alerta, uma advertência, uma orientação para a gente não fazer o errado, para não desrespeitar as leis divinas, as leis cósmicas. Agora aqui, nós estamos falando do individual, que é o que está acontecendo sempre. Nós estamos falando lá do acidente que aconteceu lá do avião, ou de alguma coisa dolorosa que acontece como expiação na nossa existência. O que é isso? Nada mais é do que circunstância que nós fizemos repetidamente em outras encarnações e que criou em torno de nós esse halo fluídico que nós acabamos atraindo. Somos nós que estamos atraindo aquela circunstância. Ninguém está nos castigando. Mas como nós temos que progredir no campo das virtudes, quando a gente para, estaciona e começa a repetir no erro, nós atraímos uma circunstância que vai nos elevar, que vai nos forçar a nos elevar a sair daquela condição. É que os reflexos da nossa defecção, a torvilhinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carregando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo. Então, se eu acordo revoltado e desanimado, eu começo a colher todas as mensagens inarticuladas, quer dizer, eu começo a colher e a recolher como uma esponja o pensamento de insatisfação e de revolta de todos. De todos. Angústia e desesperos que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Aí ele fala que aí pode estar tudo bem, as coisas podem estar tudo dando certo para nós, mas porque nós estamos assimilando os vírus mentais, parece que as coisas estão tudo errado. Mesmo que as coisas estejam tudo certo, as coisas estão tudo errado para nós. É essa sensação que nós experimentamos. É nesse estado negativo que martelamos pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose de patologia clássica, a noção de culpa com todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Aí a gente vai ver na Terra que algumas pessoas têm problemas físicos porque ela é uma questão da colheita, está colhendo as consequências do ontem nela mesma, mas porque ela tem um pensamento positivo, ela tem um sentimento bom, ela está vivendo com alegria, mesmo com algum problema físico, com alguma doença, alguma enfermidade física. Em contrapartida, nós vemos pessoas robustas, com corpo robusto, forte, saudável, com nenhum problema que apareça nos exames, no diagnóstico, vivendo de forma torturosa, atormentada. O que está acontecendo? É a questão da irradiação, o que está irradiando. E do remorso. Ah, mas eu não lembro.
Pode não lembrar, mas está trazendo de outra existência uma situação de remorso, de culpa muito grande. E aí, o que tem que fazer? Ao invés de ficar sentindo culpa, também a gente não pode viver aquilo que o mundo aí fora vive. Errou, bem feito, tem que ficar sofrendo mesmo. O povo fala isso. Não, o Espiritismo não fala isso. Ele fala que a culpa é um processo, ela existe, é da natureza, mas ele não fala que é para a gente ficar alimentando a culpa. O que ele fala? Para corrigir, rapidamente. Errou? Procura rapidamente buscar a correção, porque quanto mais rápido você for em busca da correção, menos sofrimento vai ter. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então, às vezes, um trabalho que a gente está realizando aqui na Terra, no bem, é uma reparação. E quando nós estivermos fazendo esse trabalho bem feitinho, nós não temos aquela sensação de culpa. Por quê? Porque nós estamos, errei, confesso publicamente que errei, né? Quer dizer, aceito que errei. E está numa vibração boa porque está fazendo bem, está consertando. Agora, a fuga, olha só, do dever cumprido, causa sempre arrependimento. Então, temos que tomar muito cuidado nos aconselhamentos. A pessoa vem com uma mediunidade e ela vai se sentir bem fazendo. E a gente fala, não faz não precisa. Você pode fazer outra coisa. Quem somos nós? E aí dá certo? Dá certo? Se desse certo, tá bom, né? A pessoa vem atormentada. Está dentro do programa, está todo mundo enxergando que o programa daquela pessoa é ela se equilibrar a mente para mudar a companhia espiritual, não adianta desenvolver a obsessão em mesa mediúnica. Mas o trabalho dela é a mediunidade. E a gente fala, mas como é que você vai trabalhar na mediunidade? Se trabalhar na mediunidade vai atrapalhar a sua vida, mas que vida que você vai atrapalhar? Se a programação é para vir médium, aí a gente aconselha, vai fazer outra coisa, você é jovem. Olha lá, toda a fuga da responsabilidade, vou ler de novo. Toda deserção do dever, se a pessoa encarnou como médium, está ali o dever dela, é ser médium. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, quer dizer, alimentado no espírito, abrigado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes. Essa pessoa ela não vai ser feliz. Então todos os médicos que estão trabalhando são felizes? Eles não são. Eles estão construindo a felicidade dele, mas estão construindo. Enquanto os outros estão caindo, continuando a cair no abismo profundo. Se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demorada existência em reaprendizado e restauração. Aí a pessoa não cumpre aquele compromisso, ela vai ficar várias encarnações em situação de reaprendizado. E pode ser também um pai, um filho, né? O pai tem o dever de receber aquele filho, de educar aquele filho, de acompanhar aquele filho e foge do aprendizado. O que ele fala? Eu não vou assumir esse menino, essa menina, vou assumir isso daí, vai acabar com a minha vida. Quantos que não falam isso? Eu não vou poder mais ir no bar, eu não vou poder mais ir na festa, eu não vou poder mais ir no bar. E acha que está livre, né? Me livrei do compromisso, mas não vai acontecer. Então, são alguns exemplos que nós vamos dando, mas existe um monte. Anestesiam o cérebro com álcool e com drogas, mas uma hora eles vão ter que estar limpos e encarar a sua própria consciência. Faz as coisas erradas e rega o cérebro com uísque,
com vodka, com pinga, com outras drogas, anestesia. Quer dizer, está protelando o encontro com a própria consciência. Mas uma hora nós vamos ter que estar limpos. E aí vai ter o encontro com a própria consciência. A gente tem que devorar esse livro, mas vai fazer igual o pastor que apareceu no vídeo, hein? Cortando um pedacinho da Bíblia e comendo. E encerra dizendo: cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Eu falo uma palavra errada, alguma coisa errada para a pessoa. Se na hora eu já peço desculpa, eu tenho humildade de pedir desculpa, pronto, eu já resolvi o meu problema. Se eu confesso o erro ali, por mais difícil seja, quando a coisa é muito grave, mas ela já é um passo, um caminho para a minha libertação. É isso que ele fala, ó. Cair em culpa demanda, quer dizer, quando eu caio em culpa é porque eu errei. Então é necessário humildade viva, quer dizer, imediata, presença de espírito, para imediatamente estar pronto para a reparação. Porque quem não erra? Quem não erra? Se a gente erra até por pensamento, quem não erra? Mas o diferencial está aqui no orgulho. Porque tem gente que erra, acha que está certo e continua fazendo. E não aceita a reparação. Enquanto que o humilde, ele já imediatamente já vai buscando condições para a reparação. E aí então, ao reajuste do equilíbrio vibratório, e quando a gente reajusta o equilíbrio vibratório, a gente volta a se alimentar de espiritualidade superior. Aqui nesse momento, nesse salão, está chegando raios dos espíritos benfeitor, imediatamente, constantemente, chegando a todo tempo. Mas uma consciência pesada, culpada, vai conseguir aproveitar isso? Assimilar? Não vai. E digo mais, nem precisa ser uma culpa. As preocupações, quando a gente vem preocupado, nós conseguimos aproveitar? E a gente fica lutando, às vezes, o trabalho inteirinho, né? Aí eu não vou resolver. É uma coisa, um treinamento, isso é treinamento. Acontece quase sempre com a gente, né? Eu não vou resolver isso agora. Por que não fica lá fora? Depois, quando eu estiver lá fora, eu resolvo isso. Aí quando a gente chega lá fora, parece que já esquece do problema que tem que resolver. Você tem um problema, você tem aquele livro que segue, você lê, você não consegue, não fixa. Exatamente. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro